Experimentos cujos prazeres são transitórios, efêmeros, este é o nosso tema. Mas eu penso, meus irmãos e minhas irmãs, que antes de nós nos certificarmos de quais são esses experimentos, que é preciso fazermos algumas observações. Assim sendo, vejamos. Primeira observação é que o livro do Eclesiastes é um sermão, uma mensagem que traz uma reflexão existencial altamente realista, ou seja, que mostra a vida como a vida é, sem maquiagem, sem eufemismo. O livro do Eclesiastes é uma reflexão acerca do que a vida é debaixo do sol. Nos apresenta o que a vida é sem maquiagens. Segunda observação, tem a ver com o propósito dessa mensagem, que é mostrar qual é de fato o sentido da vida debaixo do sol. A existência acima do sol. Nós temos uma mensagem que possui uma reflexão, mostrar como a vida é debaixo do sol. Essa mensagem possui um propósito, mostrar-nos que o sentido da vida não está debaixo do sol, mas acima do sol, na eternidade, em Deus. Terceira observação, tem a ver com o capítulo 1. É que o capítulo 1 é uma tese de como as coisas funcionam debaixo do sol. Se nós observarmos, como já foi dito pelo presbítero Douglas, de fato, os versos do capítulo 1 possuem um propósito: mostrar como as coisas funcionam debaixo do sol, como as coisas se processam na existência, na vida debaixo do sol. Quarta observação tem a ver com o capítulo 2, que é que o capítulo 2 é uma investigação experimental, ou um experimento hedonista, cuja tentativa é de encontrar o sentido da vida nas experiências, ou na experiência dos prazeres. Capítulo 2 é uma investigação experimental, é um experimento hedonista, que tem a ver com o objetivo de buscar o sentido da vida nos prazeres que estas experiências proporcionam. Se nós observarmos o verso 1, nós vamos notar exatamente isto, porque a palavra alegria indica prazeres que podem proporcionar sensações agradáveis em nós. Então, se nós formos considerar os versos de 2 a 9 do capítulo 2, nós podemos dizer que Salomão foi o primeiro hedonista da história da humanidade. O hedonismo não tem o seu pé no epicurismo do século V a.C., tem o seu pé na experiência existencial de Salomão. O nosso tema é experimentos cujos prazeres são transitórios. Surge aqui uma pergunta: quais são esses experimentos? Quais são esses experimentos cujos prazeres são transitórios, que proporcionam prazeres, satisfações transitórias? Quais são essas experiências que proporcionam prazeres transitórios? Os versos de 2 a 9 respondem-nos. Em primeiro lugar, primeiro experimento, uma euforia descomprometida. Uma euforia descomprometida. Entretenimento, com o propósito de ser anestesiado na existência com relação ao tédio, à mesmice. É o que destaca o verso 2. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? É a tentativa de buscar sentido na existência, a partir
das experiências eufóricas que proporcionam entretenimento, a partir da comédia, a partir do riso. Eu não sei vocês, mas eu, quando estou com a cabeça cheia, ou quando estou tediado, a primeira coisa que faço é selecionar um filme ou uma série da Netflix de comédia, com a finalidade de me tirar de tudo que me traz perturbação, inquietação. Salomão está dizendo que foi buscar no riso, na comédia, no entretenimento, na euforia descomprometida, nos carnavais da existência, nas festas da existência, nos eventos descompromissados que proporcionam entretenimento, que proporcionam risadas das mais variadas, que geram descontrações das mais variadas. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas buscam espaços onde artistas se apresentam contando piadas. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas buscam momentos de descontrações com a finalidade de desfocarem da realidade que as envolvem no dia a dia, na vida. Salomão está dizendo o seguinte: eu fui buscar no riso, eu fui buscar na comédia, eu fui buscar no que libera endorfina, hormônio do prazer, para eu ver se eu haveria de conseguir uma resposta no que diz respeito a o que de fato é o sentido da vida, da existência. Talvez vocês, meus irmãos, já tenham tido a experiência de, em momentos difíceis, em momentos de extrema dificuldade, onde as tensões passam a envolver vocês, buscarem alívio em um filme de comédia, em uma série de comédia, ou em uma roda onde os amigos ou os familiares contam piadas que arrancam risadas de vocês. E a conclusão foi que o prazer proporcionado pela euforia descomprometida, pelos carnavais, pelas festas, pelas descontrações, pelas comédias, pelos filmes, são transitórios, são passageiros, não conseguem tirar de nós o que a vida imprime em nós. Eu sei que muitas vezes nós buscamos refúgios, ou refúgio, melhor dizendo, em momentos de descontração. Não é isto que a gente faz? A gente busca uma saída, uma alternativa. E às vezes a alternativa é nos relacionarmos com pessoas que vão gerar em nós momentos de descontração, que vão arrancar de nós risadas, que vão tirar a nossa mente dos problemas que estão nos envolvendo. O segundo experimento, cujo prazer foi transitório, foi a alteração da consciência causada por uma substância química. Alteração da consciência causada por uma substância química. É o que destaca o verso 3, que diz o seguinte: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, a entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Eu resolvi buscar satisfação, buscar sentido para a minha existência, é uma substância química. Vocês sabem que muitas pessoas hoje recorrem a substâncias químicas que proporcionam prazeres transitórios, como o álcool, o vinho, a cerveja, a cachaça, o crack, a cocaína, entorpecentes dos mais variados. É gente que busca na experiência ou no uso de uma substância química refúgio, alívio.
no tocante às tensões que a vida naturalmente proporciona. Em São Paulo nós vivemos o drama, precisamente no centro de São Paulo, da capital, que envolve dependentes químicos, a chamada Cracolândia, médicos, advogados e tantos outros indivíduos com formações semelhantes e distintas, que buscaram no crack, que buscaram na cocaína, que proporcionam um prazer transitório. Ele está dizendo o seguinte: eu busquei alteração da minha consciência causada por uma substância química, eu me entreguei ao vinho. É importante nós destacarmos que o uso do vinho por Salomão foi moderado, foi de propósito. É interessante que o verso 1 destaca que foi uma decisão que partiu do próprio Salomão, resolver se submeter a experiências que, no entendimento dele, poderiam ser capazes de proporcionar uma resposta a ele mesmo acerca do que é o sentido da vida debaixo do sol. Irmãos, nós temos ciência de que uma quantidade significativa de pessoas buscam nas substâncias químicas, no álcool, no crack, na cocaína, prazer. E a dependência se dá exatamente por causa dessa necessidade constante de alívio. Porque o prazer é transitório, efêmero, passa. Eu penso que vocês já devem ter ouvido a música que diz: eu vou beber para esquecer os meus problemas. Tem muita gente que vai até um bar e fica dias, às vezes, enchendo a cabeça de álcool, com a finalidade de esquecer das dificuldades, dos problemas. Pessoas que vocês conhecem, tem uma quantidade de pessoas hoje buscando resolver as suas questões a partir de uma experiência com as substâncias químicas. Gente que se torna dependente, gente que se torna viciada. E a conclusão foi: não resolveu. Porque não vai dizer isso no verso 11, é correr atrás do vento, buscar no entretenimento, buscar no riso, buscar na euforia descomprometida, nos carnavais, nos festejos, nas baladas, buscar na bebida, no álcool, no crack, na cocaína. Não foi suficiente. O vazio continuou, a angústia continuou, a ausência de resposta no que diz respeito ao que é o sentido da vida continuou permeando a minha alma, ressalta Salomão. Por isso ele não continua. Terceiro experimento, cujo prazer foi transitório na vida de Salomão: as conquistas individuais que proporcionaram conforto. Versos de 4 a 6. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, etc. Na euforia descomprometida, eu não encontrei o sentido da vida.
No uso de uma substância química, do vinho, eu não encontrei o sentido da vida. Eu parti para as conquistas individuais, construí ambientes que viessem a proporcionar para mim conforto, segurança, jardins, casas. São conquistas individuais. Quantas pessoas buscam o sentido da vida debaixo do sol? Nas coisas. Nas coisas. E a conclusão novamente foi: eu não encontrei o que eu buscava nos meus empreendimentos, nas minhas conquistas individuais. Eu continuei ainda sem ter a resposta. Sem ter a resposta. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? O que dá significado à minha existência? O que dá significado à minha existência debaixo do sol? A busca por essa resposta. Em terceiro lugar, em quarto lugar, foi o experimento cujo prazer foi transitório, ser servido sem ter que servir, o domínio sobre os homens. As conquistas individuais, casas, jardins. O sentido na vida está nas conquistas individuais. Eu vou ter um carro, eu vou ter uma casa, eu vou ter um negócio. Não encontrei. Eu vou buscar ser servido sem ter que servir. Eu vou buscar dominar os homens. É o que destaca o verso 7 em sua parte A. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Prazer em ter alguém sob o seu comando, sob o seu domínio, em ser servido sem ter que servir. E a resposta foi: o sentido da existência não está nisso. É um prazer transitório, efêmero, passageiro, passa. E a busca continua. Essa investigação experimental, que tem como objetivo buscar o sentido da vida debaixo do sol. Quinto experimento, cujo prazer foi transitório, o poder financeiro. O poder financeiro é o que destaca o verso 7 em sua parte B e o verso 8 em sua parte A. Também possui bois e ovelhas mais do que de comprar o que viesse a desejar. Mas vi que o poder financeiro, que ter muito dinheiro, que possuir uma conta farta, economicamente falando, não foi capaz de dar sentido à minha vida debaixo do sol. Os carnavais, as festas, o vinho, as conquistas individuais, casas, carros, bens dos mais variados, o poder financeiro, o poder comprar tudo. Não encontrei nestas coisas o sentido que eu busco para a minha existência, para a minha vida debaixo do sol. E eu continuei a buscar, relata Salomão. Sexto experimento, cujo prazer foi transitório, a arte aos seus pés, destaca a parte B do verso 8. Eu resolvi ter músicos, artistas à minha disposição. Os maiores músicos, artistas da época, a meu serviço, à minha disposição. Pense numa celebridade da ambiência artística de hoje. Esteve ao meu serviço. Porque eu achei que eu ia, por meio dessa experiência, obter a resposta que tanto busco. Qual é o sentido da minha existência debaixo do sol?
Por que eu existo? Qual a razão da minha existência debaixo do sol? Mas eu vi que, assim como as demais experiências, é correr atrás do vento. É inútil. Ter os músicos da atualidade a meu serviço, cantando, para que os meus ouvidos viessem a ouvir suas canções, não foi capaz de dar a resposta que eu busco. E eu continuei em busca do sentido da vida debaixo do sol. Sexto experimento, aliás, sétimo experimento, cujo prazer foi transitório na vida de Salomão: o sexo livre. Inúmeras mulheres à sua disposição. Segundo o livro dos reis, 700 princesas e 300 concubinas. Não encontrei na arte. Fui buscar no sexo livre, em mulheres das mais variadas, princesas e concubinas. Eu me deitei com as mulheres mais lindas existentes à época na face da terra. Eu imaginei que a resposta para o sentido da minha vida debaixo do sol se restringia à experiência em deitar-me com várias mulheres, possuir 700 mulheres e 300 concubinas. Mas também cheguei à conclusão, depois de ter experimentado, que o prazer proporcionado por esta experiência é transitório, é passageiro, é efêmero. Assim como os prazeres proporcionados pelas demais experiências, pelos demais experimentos. Continuei ainda na minha busca, na minha investigação, com a finalidade de obter de Salomão a resposta que busco: qual o sentido da minha vida debaixo do sol? Oitavo e último experimento, cujo prazer foi transitório na vida de Salomão: a fama, a mídia, a notoriedade social, é o que destaca o verso 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Eu me tornei uma celebridade. Eu me tornei um homem conhecido em todo canto. O mundo passou a me conhecer. Eu passei a ser uma personalidade com muitos likes. O meu Instagram estava com uma quantidade enorme de seguidores. O meu Facebook, as minhas redes sociais bombavam. Me tornei um homem famoso, me tornei um homem conhecido, as pessoas me aplaudiam. Eu consegui a notoriedade social que a maioria dos homens desejam, mas eu não encontrei nisto a resposta que eu busco. Qual é o sentido da minha existência? A resposta para esta pergunta. Meus irmãos, esse homem narra aqui que experimentou de tudo que uma pessoa pode experimentar na vida, com a finalidade de encontrar sentido para si, para a sua vida debaixo do sol. Quantas vezes nós encontramos pessoas buscando o sentido para a vida debaixo do sol? Nos carnavais, nas festas, no álcool, nas substâncias químicas, nas conquistas, no dinheiro, no sexo livre, na fama, e estão hoje sofrendo, estão hoje angustiadas, porque não há como encontrar o sentido da vida debaixo do sol nestas coisas. É o que destaca o verso 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol.
A conclusão é que na vida, debaixo do sol, ninguém consegue encontrar o sentido da vida. É importante nós entendermos que não tem a ver aqui com a tese de mostrar que a vida é péssima. Que a vida é o livro do Eclesiastes tem um propósito de mostrar que o sentido da vida está acima do sol, está na eternidade. Se não, observem comigo o que diz os versos 24 e 25, e eu concluo recorrendo a estes versos. Versos 24 e 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Nos versos 10 e 11, Salomão diz que é impossível encontrar sentido da vida na vida. Todas as experiências possíveis que alguém na vida vem experimentar, que proporcionam prazeres dos mais variados, não são capazes de responder à pergunta, ou não são capazes de dar sentido da vida debaixo do sol. Mas aí nos versos 24 e 25 ele diz: quando nós passamos a viver, fazendo tudo o que fazemos, comendo, trabalhando, entendendo-nos que tudo tem a ver com Deus, nós passamos a entender qual é o sentido da vida debaixo do sol. O sentido da vida debaixo do sol está na eternidade, está em Deus. Os teólogos reformados do século XVII, no que nós conhecemos como Catecismo Menor de Westminster, em sua primeira pergunta, já haviam dito isto, que o fim principal do homem é glorificar e gozar a Deus. O livro do Eclesiastes, portanto, tem o propósito de dizer a mim e a você, meus irmãos, que o sentido da vida debaixo do sol está acima do sol, está na eternidade, está em Deus. Todas as coisas horríveis que fazem parte da vida têm a ver com a queda, tem a ver com o que a queda trouxe. E para nós vivermos na vida, ante a tudo isto com satisfação, trabalhando com prazer, comendo com prazer, vivendo com prazer, nós temos que entender que o sentido da vida não está na vida debaixo do sol, mas acima do sol, está na eternidade. O crack, a cocaína, o vinho, o álcool, as casas, os carros, as muitas mulheres e todas estas coisas relatadas por Salomão no capítulo 2, dos versos de 2 a 9, não são capazes, porque os prazeres proporcionados por estas experiências são transitórios, são efêmeros. Sabe por que a sua alma está quieta? Sabe por que você vive neste mundo, gozando de sossego e de paz? Porque você encontrou, creio eu, com o sentido da vida debaixo do sol, com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. O que nós precisamos propagar ao mundo é que o sentido da vida não está na vida debaixo do sol, está na vida acima do sol, está em Deus, está em Jesus Cristo. As pessoas precisam entender que a resposta que o homem tanto busca, que o homem tanto anseia, é Jesus Cristo. Tem muita gente recorrendo a entorpecentes, a drogas, a remédios,
Tem muita gente recorrendo ao trabalho, à euforia e tantas outras coisas, mas estão vivendo uma existência desassossegada, inquieta, porque o sentido da vida não está nessas coisas, está em Jesus Cristo. A razão da minha existência, da sua existência, é Deus. É Deus. Então, se você ainda não encontrou-se com Deus por meio de Jesus, é certo que você está vivendo uma crise de identidade. Francis Schaeffer, considerado o maior teólogo do século XX, certa feita disse que a maior crise que a humanidade vive tem a ver com a crise de identidade. É de saber quem é de saber para que existe. Existe hoje uma quantidade enorme de pessoas perdidas em labirintos existenciais, desencontradas, perdidas dentro delas mesmas ou nelas mesmas, porque ainda não entenderam que o sentido da vida está em Jesus Cristo. O livro de Eclesiastes é um livro evangelístico, porque ele diz, não há como encontrarmos sentido, razão de ser na vida debaixo do sol, a partir das coisas que a vida proporcionam. Só em Deus podemos comer e beber com satisfação, com a alma sossegada, com o coração apaziguado. Que Deus, meus irmãos e minhas irmãs, possa fazer com que tenhamos essa consciência. Este é o testemunho de um homem que teve a oportunidade de gozar, de experimentar e gozar de quase tudo que a vida pode proporcionar. E a conclusão deste homem foi: tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Você já tentou correr atrás do vento? É inútil, é vaidade. O sentido da nossa existência está em Jesus Cristo. Então, assossegue seu coração, descanse em Deus, descanse em Deus, por meio de Jesus. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de sermos do Senhor. Quantas pessoas conhecemos que estão tateando na vida, que estão perdidas na vida, que estão em labirintos existenciais, buscando sentido de ser, no que diz respeito ao existir na existência, porque estão buscando nas coisas erradas. Gente que vive de carnaval a carnaval, gente que se submete a experiências com substâncias químicas, gente que vive de cama a cama, submetendo a inúmeras relações no campo da sexualidade promíscuas. Ó Deus, pedimos que Tu tenhas compaixão e Te agradecemos porque em Cristo nós encontramos o sentido da nossa existência, a razão de existirmos, Nós Te agradecemos, Deus, pelo privilégio que temos de sermos de Jesus, de estarmos em Jesus. Nos abençoe cada vez mais, que assim seja, em nome deste que é o nosso Deus Redentor, isto é Jesus. Amém e amém.